Ajude os sussurros do imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 36. Um homem chamado Ove e um uísque. É difícil alguém admitir que está errado, principalmente quando a pessoa está errada há muito tempo. Soja costumava dizer que Ove só admitiu estar errado numa única ocasião em todos os anos que os dois permaneceram casados, e isso se deu no início dos anos 1980, quando ele concordou com ela sobre algo que depois acabou se revelando incorreto. Claro que o próprio Ove não admitiu erro algum, só armou que era ela quem tinha errado, e não ele. Amar alguém é como se mudar para uma outra casa, Sonja dizia. No começo a gente se apaixona por todas as coisas novas. A gente se pergunta toda manhã se aquilo é nosso de fato, como se tivesse medo de que alguém de repente entrasse correndo pela porta e reclamasse que tinha havido um grande engano e que não era de jeito nenhum seu direito morar num lugar tão lindo. Mas com o passar dos anos a fachada da casa cagasta, a madeira racha aqui e ali, e a gente começa a amar esse lugar não tanto porque ele nos parece perfeito, mas por todas as suas imperfeições. A gente fica conhecendo todos os detalhes dessa casa. Por exemplo, como evitar que a chave emperre na fechadura na época de frio. Quais placas do chão cedem um pouquinho quando se pisa nelas, e como se deve abrir as portas dos armários para elas não rangerem. E é isso, são exatamente todos os pequenos segredos que fazem desta sua casa. Claro que Ove desconava que, no exemplo dado por ela, as portas dos armários na verdade eram ele. E de vez em quando, nos momentos em que ela ficava brava com ele, Ove pegava Sonja murmurando que às vezes a gente fica pensando se há alguma coisa a fazer quando todo o alicerce ficou torto já desde o início. Ele sabia muito bem o que ela queria dizer com isso. Eu só estou dizendo que talvez dependa de quanto custa esse motor a diesel. E quanto ele consome de combustível e coisa e tal, diz Parvani, despreocupada, diminuindo a velocidade do Saab ao chegar num sinal vermelho, gemendo de leve enquanto tenta se ajeitar no banco. Ove olha para Parvani muito decepcionado, como se ela não tivesse escutado nada do que ele acabava de dizer, tentando instruí-la a respeito do que é essencial saber sobre ter um carro. Ele explicou que se deve trocar de carro a cada 3 anos para não perder dinheiro. Falou didaticamente que qualquer um com um pouco de raciocínio sabe que, para quem roda mais de 20 mil quilômetros por ano, é vantajoso escolher motor a diesel em vez de gasolina. E o que ela faz, então? Retruca, exatamente como de costume. Ela começa a argumentar que não se economiza dinheiro comprando uma coisa nova e que isso dependeria de quanto o carro custa. Mas por quê? Ela ainda pergunta. Porque sim, diz Ove. Tá bom, responde Parvani, revirando os olhos, fazendo Ove desconar que ela não está aceitando de forma alguma a autoridade dele naquela questão, como seria de se esperar. Nós temos que abastecer na volta para casa, diz ela, quando sinal cá verde. E dessa vez eu pago. Sem discussão, acrescenta. Ove cruza os braços, pronto para discutir. Como você e aquele debilóide costumam abastecer? Ué, não é gasolina comum que põe nesse carro? Diz ela, sem entender. Ove faz uma cara como se ela tivesse acabado de dizer que pretende abastecer o Saab com jujubas. Claro que eu não estou falando do tipo de gasolina. Caramba, em qual posto vocês abastecem? Ela vira para a esquerda num cruzamento com a maior facilidade, e Ove teme que a qualquer momento ela vá começar a assobiar. Não serve qualquer um? Mas de qual rede vocês têm cartão fidelidade? Ove diz as últimas palavras com tanta ênfase que o corpo dele chega a tremer. Por quê? Assim como sempre desconou de cartões de banco e cartão de crédito, sempre foi igualmente óbvio para ele que se devia ser a um posto de gasolina. Porque era assim que se fazia. A gente tirava a carteira de motorista, comprava o primeiro carro e depois escolhia uma rede de postos de gasolina, e aí cava com ela. A gente não cava galinhando com coisas importantes como a marca de carro e os postos de gasolina. Nós não temos cartão de fidelidade, diz Parvani,
com toda a calma, como se não houvesse absolutamente nada de errado com isso. Ove fica calado durante 5 minutos ameaçadores, e Parvani, preocupada, porém me sugere um estatóio. Quanto está custando o litro lá, agora? Pergunta Ove, cheio de incerteza. Não faço ideia, responde ela, simplesmente. Claro que Ove fica tão indignado que não consegue dizer nada. 10 minutos mais tarde, Parvani reduz a velocidade do Saab e para no estacionamento do outro lado da rua. Eu espero aqui, diz ela. Não vai mexer nas estações de rádio, instrui Ove. Não. Solta ela, sorrindo do jeito que nas últimas semanas Ove tinha aprendido a detestar. Foi ótimo você ter vindo ontem, acrescenta. Ove responde com um daqueles ruídos que é menos uma palavra e mais uma limpada das vias aéreas. Ela dá um tapinha no joelho dele. As meninas ficam contentes quando você vem. Elas gostam de você. Ove sai do carro sem responder. O jantar do dia anterior não foi ruim. Isso ele pode até estar disposto a admitir. Claro que Ove não acha necessário ser tão metido com a culinária como Parvani pensa. Na realidade, carne com batata e molho já é suficiente. Mas, já que ela faz questão de preparar outros pratos, então Ove bem que pode admitir que aquele arroz com açafrão estava bastante comível. Afinal, ele tinha comido 2 porções. E o gato, 1 porção e meia. Depois do jantar, enquanto Patrick lavava a louça, a menina de 3 anos pediu a Ove que lesse uma história para ela antes de dormir. Ove achava muito complicado discutir com aquele duendezinho, que não parecia entender uma argumentação sensata. Então ele foi seguindo-a insatisfeito pelo hall na direção do quarto, sentou-se na beira da cama dela e leu. Com aquela sua empatia de sempre, como Parvani chamava. Ove não sabia o que ela queria dizer exatamente. Quando a menina de 3 anos pegou no sono com a cabeça meio apoiada no braço dele e meio apoiada no livro aberto, Ove de alguma forma conseguiu pôr a menina e o gato na cama. Depois apagou a luz. No caminho de volta, ele passou pelo quarto da menina de 7 anos. Ela estava sentada diante de seu computador, pressionando as teclas, entretida com alguma coisa. Parecia que os jovens só faziam isso hoje em dia. Ove já tinha percebido. Patrick explicará que tinha tentado dar a ela jogos mais novos, mas ela só quer jogar o mesmo de sempre. E isso fez Ove ter uma opinião melhor tanto da menina de 7 anos quanto dos jogos de computador. Ove gostava das pessoas que não seguiam as recomendações de Patrick. Havia desenhos por todas as paredes do quarto dela. Esboços em preto e branco feitos a lápis, na maior parte. Nada mal para uma menina de 7 anos, que ainda não desenvolveu muito bem a coordenação motora, nem a capacidade de raciocínio lógico. Isso talvez Ove pudesse admitir. Nenhum desenho retratava pessoas. Só casas. Ove achava aquilo bastante simpático. Ele entrou no quarto e se postou ao lado dela. O olhar da menina foi do computador para ele com aquela expressão mal-humorada que ela sempre parecia carregar para todo lado. Não se mostrou muito impressionada com a presença dele. Mas, porque Ove não saiu do lugar, ela apontou por M para uma grande caixa de plástico que estava de cabeça para baixo no chão. Ove se sentou em cima dela. E ela começou a explicar em voz baixa que o jogo consistia em construir casa, se depois construir cidades com aquelas casas. Eu gosto de casas, murmurou ela. Ove olhou para ela. Ela olhou para ele. Ove colocou o indicador na tela, deixando uma grande marca de dedo, apontou para uma superfície vazia na cidade e perguntou o que acontecia se ela clicasse ali. Ela colocou o cursor lá e clicou. E, Tiaron, o computador construiu uma casa no lugar. Ove pareceu extremamente desconado. Então endireitou a coluna no assento improvisado e apontou para outra superfície vazia. 2h30 depois, Parvani entrou no quarto muito aborrecida, ameaçando puxar o da tomada se os dois não fossem dormir imediatamente. Assim que Ove se pôs de pé na porta para ir embora, a menina de 7 anos puxou cuidadosamente pela manga da camisa e apontou para um desenho na parede bem do lado dele. Essa é a sua casa, sussurrou ela, como se aquilo fosse um segredo a ser mantido entre os dois. Ove fez que sim com a cabeça. Talvez, apesar de tudo, elas não fossem completamente imprestáveis, aquelas 2 meninas. Ele deixa Parvani no estacionamento, atravessa a rua, abre a porta de vidro e entra. O café está vazio. O aquecedor do teto solta algo como uma espessa fumaça de charuto. A Mel está atrás do balcão, de camisa manchada, enxugando copos com um pano branco. Seu corpo atarracado está curvado, como no M de uma respiração muito profunda. Seu rosto carrega aquela combinação de grande tristeza e raiva irracional que só as pessoas da geração dele e de sua parte do mundo parecem de fato dominar. Ove cá de pé no meio do lugar. Os 2 homens observam um ao outro durante alguns minutos. Um que não é capaz de mandar um jovem homossexual embora de casa e outro que evidentemente não consegue deixar de fazer isso. Por M, Ove balança a cabeça para si mesmo, avança e se senta numa das banquetas disponíveis. Entrelaça as mãos sobre o balcão e olha muito sério para Mel. Eu poderia aceitar aquele uísque agora, se a oferta estiver de pé. O tórax de Amel se estica e se contrai numa curta respiração por baixo da camisa manchada. Parece que quer dizer alguma coisa, mas se detém. Enxuga os óculos em silêncio. Dobra o pano de prato e o coloca ao lado da máquina de café expresso. Desaparece indo para a cozinha sem dizer uma palavra. Volta com uma garrafa cujo rótulo Ove não consegue ler e 2 copos. Coloca-os no balcão entre os dois. É difícil alguém admitir que está errado. Principalmente quando a pessoa está errada há muito tempo.
Capítulo 37. Um homem chamado Ove e um bando de intrometidos. Eu estou triste com isso, murmura Ove. Ele afasta a neve de cima da lápide. Mas você sabe como é. As pessoas não têm mais nenhum respeito pelos limites dos outros. Entram correndo na casa da gente com todo o ímpeto, sem bater na porta, e não se pode mais nem cara em paz no banheiro, explica ele, enquanto tira as olhas congeladas do chão e hienas novas no mesmo lugar. Ele olha para ela como se esperasse um gesto de concordância em resposta. Claro que ela não faz isso. Mas o gato está sentado ao lado de Ove na neve e parece concordar veementemente com as palavras dele, sobretudo quanto à parte de não poder ir ao toalete em paz. Aquela jornalista, Lena, passou na casa de Ove de manhã para deixar um exemplar do jornal. Ele estava na foto da primeira página e parecia mal-humorado. Ove cumprirá sua promessa, dera tal da entrevista e responderá às perguntas dela. Mas ele não ia cá sorrindo para tirarem foto dele como se fosse um idiota, isso ele deixou bem claro. A entrevista foi fantástica, insistiu a jornalista, com orgulho. Ove não respondeu, mas isso não pareceu incomodá-la nem um pouco. Ela estava inquieta, batendo os pés. Olhou para o relógio como se estivesse com pressa de ir para algum lugar. Não quero atrapalhar você, de forma alguma, murmurou Ove. Ela deu um sorrisinho contido de adolescente como resposta. Enders, eu vamos patinar no lago. Ove fez que sim, considerando que isso encerrava a conversa, e fechou a porta. O jornal, ele pôs embaixo do capacho da entrada. Servia bem para absorver a neve e a lama que Missad e o gato traziam ali para dentro dia após dia. Na cozinha, ele tinha jogado fora os anúncios de jornais grátis que Adrian havia entregado com a correspondência do dia, embora estivesse escrito em sua caixa de correio nada de material publicitário, por favor, com letras garrafais. Sonja não tinha conseguido ensinar o pilantra a ler essas coisas, enquanto ele foi aluno dela, era evidente. Mas é lógico que isso tinha a ver com o fato de que o tal Shakespeare não escrevia placa nenhuma, supôs Ove, e decidiu se desfazer de todos os outros papéis que estavam jogados pela casa. Na parte de baixo da pilha de panetos e ANS da mesa da cozinha, ele encontrou aquela carta que a tal jornalista Lena tinha lhe enviado. Aquela que Adrian trouxe na primeira vez que tocou a campainha de sua casa, e que ele ainda não tinha aberto. Naquela época o danado ao menos tocava a campainha. Hoje em dia ele entra e sai correndo pela porta como se morasse aqui, pensou Ove, insatisfeito, enquanto segurava a carta contra a luz da cozinha, como se tentasse verificar a autenticidade de uma cédula. Então ele pegou uma faca na gaveta. E fez isso lembrando que Sonja ficava louca toda vez que ele abria uma carta com a faca em vez de ir buscar o abridor de cartas. Olá, Ove, espero que você me desculpe por contatá-lo desta maneira. A Lena, que trabalha no jornal, me disse que você não queria fazer nenhum estardalhaço sobre tudo o que tinha acontecido, mas ela fez a gentileza de ao menos me dar seu endereço. Porque para mim aquilo foi uma grande coisa, e eu não quero ser uma pessoa do tipo que não diz isso para você, Ove. Eu respeito o fato de não querer me deixar agradecer a você pessoalmente, mas quero pelo menos te apresentar a algumas pessoas que sempre vão ser gratas por sua coragem e seu altruísmo. Não se fazem mais pessoas como você. Obrigado é uma palavra muito pequena para o que você fez por mim. A carta estava assinada pelo homem de terno preto e sobretudo cinza, que Ove tirou da linha do trem, após cair lá desmaiado. Aquela jornalista Lena tinha contado a Ove que os médicos constataram, após o episódio, que o desmaio foi causado por algum tipo complicado de doença cerebral. E que, se não tivessem descoberto a tal doença e começado um tratamento logo, a vida do homem duraria pouco tempo. Então, na verdade, você salvou a vida dele 2 vezes, ela exclamou, com aquele entusiasmo característico que fazia Ove se arrepender ao menos um pouquinho de não tê-la deixado trancada dentro da garagem quando ele teve a chance. Ele dobrou a carta, pegou a foto que estava no envelope e ficou segurando-a diante dos olhos. 3 crianças, a mais velha já adolescente e os outros mais ou menos da idade da mais velha de Parvani, olhavam para ele. Ou melhor, estavam deitadas uma por cima da outra na parte de baixo da foto, cada qual com sua pistola d'água na mão e parecendo gritar de tanto rir. Atrás deles havia uma loira de uns 45 anos, sorriso largo, os braços estendidos como uma grande ave de rapina, com um balde de plástico transbordante em cada mão. Bem embaixo das crianças estava o homem no terno preto, usando uma camisa polo azul ensopada, tentando em vão se proteger de toda aquela água. Ove jogou no lixo a carta junto com os anúncios, deu um nó na sacola e a colocou do lado de fora da porta. Entrou novamente na cozinha. Pegou um ímã na última gaveta e prendeu a foto na geladeira, bem ao lado daquele turbilhão de cores do desenho que a menina de 3 anos tinha feito dele na volta do hospital. Ove passa a mão na lápide de novo, apesar de já ter tirado dela toda a neve que podia. Sim, claro que eu disse a eles que você talvez pudesse querer um pouco de paz e tranquilidade, como uma pessoa normal. Mas esse pessoal não escuta, diz ele, contrariado, abrindo os braços virado para a pedra. Oi, Sonja, diz Parvani atrás dele, acenando feliz, fazendo com que suas grandes luvas deslizem das mãos. Oh! Grita feliz a menina de 3 anos. É oi que se diz, corrige a de 7. Oi, Sonja, dizem em sequência, balançando a cabeça Patrick, Jimmy, Adrian e Missad. Ove bate os pés para tirar a neve dos sapatos e balança a cabeça, soltando um grunhido para o gato ao seu lado. Bom, o gato você já conhece. A barriga de Parvani está tão grande que ela parece uma tartaruga gigante quando se agacha no chão com uma das mãos apoiada na lápide e a outra no braço de Patrick. Ove não se atreveria a lhe contar sobre essa semelhança, claro. Existem modos mais divertidos de se tirar a própria vida, pensa ele.
e ele até já experimentou alguns. Essa or foi Patrick, as crianças e eu que trouxemos para você, diz ela, sorrindo carinhosamente para a lápide. Ela coloca mais uma or e acrescenta, e essa é de Anita e Rooney. Eles mandam muitas lembranças. Quando aquele grupo totalmente heterogêneo dá meia volta para ir até o estacionamento, Parvane para o lado da lápide. Ove quer saber por quê, e ela responde simplesmente com Ove, vá a merda, e o tipo de sorriso que faz querer jogar coisas nela. Nenhum objeto pesado, talvez, mas simbólico. Ele solta um rosnado em tom grave, mas depois de certa região considera que discutir ao mesmo tempo com essas duas mulheres seria algo terrível. Então ele vai andando na direção do Saab. Papo de mulher, explica Parvane sucintamente quando ela por M desce até o estacionamento e entra com esforço no banco da frente. Ove não sabe o que ela quis dizer com aquilo, mas decide deixá-la em paz. A menina de 7 anos ajuda a de 3 a pôr o cinto, no banco de trás. Enquanto isso, Jimmy, Mirsa e Patrick conseguiram cenar no carro de Adrian, mais à frente. Um Toyota. Longe de ser a escolha ideal para qualquer pessoa com alguma coisa na cabeça, Ove tinha comentado várias vezes quando estavam na concessionária. Mas, não, pelo menos não era um carro francês. E Ove fez questão de pechinchar, conseguindo baixar o preço em quase 8.000 coroas, além de exigir que o cara incluísse os pneus de inverno como brinde da compra. Então até que deu para cara aceitável, apesar de tudo. Quando chegaram à loja, não é que Pirralho tinha cada olhando para um Hyundai? Então, poderia ter sido pior. No trajeto para casa, param no McDonald's, para grande delírio de Jimmy e das meninas. E porque Parvane precisava fazer xixi. Principalmente por isso, na verdade. Quando voltam para a área residencial, eles se separam e vão cada um para o seu lado. Ove, Mirsa e o gato acenam, despedindo-se de Parvane, Patrick, Jimmy e as meninas, e viram a esquina ao chegarem ao depósito de Ove. É difícil avaliar há quanto tempo o homem atacado está parado diante da casa, esperando. Talvez a manhã inteira. Ele tem a expressão ri e a postura ereta de uma sentinela em plena atividade. E a temperatura abaixo de 0 não lhe parece cair nada bem. Mas, quando avista Mirsa virando a esquina, o homem atarracado transfere brevemente o peso do corpo de um pé para o outro e diz, Oi. Oi, pai, murmura Mirsa, parado a 3 metros dele sem saber direito o que fazer. Nessa noite, houve janta na casa de Parvane e Patrick, enquanto pai e Lo conversam sobre decepções, esperanças e masculinidade em 2 línguas diferentes na cozinha de Ove. O tema sobre o qual eles mais falam é coragem. Sonja gostaria de presenciar aquela cena, Ove sabe. Mas ele tenta disfarçar o sorriso para que Parvane não veja. Antes de a menina de 7 anos ir deitar, ela põe um papel na mão de Ove, no qual está escrito convite para minha festa de aniversário. Ove o lê como se fosse um documento jurídico de transferência de bens imóveis. Certo, certo. E claro que você quer ganhar um presente, não é mesmo? Resmunga ele por M. A de 7 anos olha para o chão e balança a cabeça. Você não precisa comprar nada. Eu só quero mesmo uma coisa. Ove dobra o convite e o coloca no bolso de trás da calça. Põe as mãos na cintura muito seriamente. É? Mas é caro demais. A mamãe diz. Então tudo bem. Responde menina de 7 anos, sem erguer o olhar e mais uma vez balançando a cabeça. Ove concorda, como um criminoso que acabou de sinalizar para o comparsa que o telefone que estão utilizando está grampeado. Tanto ele quanto a menina olham em volta, para ver se nem o pai nem a mãe dela esticaram os ouvidos para bisbilhotar o que eles estavam dizendo. E então Ove se inclina para frente, a menina forma uma concha com as mãos ao redor da boca e sussurra no ouvido dele. Eu quero um iPad. Ove faz uma cara como se o que ela tivesse acabado de dizer fosse algo como um Vitsi Control. É um tipo de computador, a menina sussurra. Tem uns programas especiais de desenho para ele. Para criança, explica ela, já um pouquinho mais alto. E algo brilha em seus olhos. Algo que Ove reconhece. Capítulo 38. Um homem chamado Ove e o M de uma história. Existem, grosso modo, 2 tipos de pessoas. Aquelas que entendem como os cabos de cor branca são maravilhosos e aquelas que não entendem. Jimmy é do primeiro tipo de pessoa. Ele ama os cabos brancos, e telefones brancos, e telas de computador brancas com uma fruta desenhada do lado de trás. Esta é mais ou menos a essência que Ove conseguiu captar dele durante a viagem de carro para a cidade, na qual Jimmy tagarelou tanto sobre coisas que não despertariam interesse em qualquer pessoa racional, que Ove afundou numa espécie de estado meditativo, até a tagarelice do rapaz obeso ter se tornado apenas um zumbido surdo chegando aos seus ouvidos. Claro que, assim que Jimmy se afundou no banco de passageiro do Saab com um grande sanduíche cheio de mostarda na mão, Ove se arrependeu de pedir ajuda para tratar daquele assunto. E se arrependeu mais ainda quando eles entraram na loja, e Ove viu Jimmy desaparecer pelos corredores para procurar uns cabos. Se você quer alguma coisa bem feita, é melhor você mesmo fazer, pensa Ove dirigindo-se sozinho ao caixa. E realmente é só quando Ove grita, mas era uma lobotomia frontal completa em você, porra, para o rapaz que está tentando mostrar os modelos de computadores portáteis à loja que Jimmy vem em disparada para aliviar a situação. E nesse momento não se trata de alívio para Ove, mas sim para o pessoal da loja. Nós estamos juntos, diz Jimmy, balançando a cabeça para o vendedor com um olhar que funciona mais ou menos como um secreto aperto de mão para comunicar não se preocupe, eu sou um de vocês.
O vendedor inspira longa e frustradamente e aponta para Ove. Eu só estou tentando ajudá-lo, mas... Você está querendo empurrar um monte de porcarias para cima de mim. É isso que você está fazendo, retruca Ove, sem deixar que ele acabe de falar. E ameaça o rapaz brandindo algo que pegou na prateleira mais próxima. Ove não sabe direito o que é aquilo que está em sua mão. Talvez um plugue branco de algum tipo, mas pelo menos parece algo que ele poderia jogar com toda a força no vendedor, se necessário. O vendedor cá olhando para Jimmy com movimentos tão rápidos no canto dos olhos que Ove tem a impressão de que ele é portador de alguma síndrome. Ele não teve má intenção. Cara, Jimmy tenta amenizar. Eu estou tentando mostrar a ele um MacBook, e ele começa a me perguntar que carro você tem. Declara o vendedor, parecendo genuinamente ofendido. É uma pergunta relevante, murmura Ove, fazendo o sinal com a cabeça na direção de Jimmy. Eu não tenho carro, porque acho que é desnecessário e prefiro usar transportes ecológicos. Responde o vendedor, com um tom de voz entre a raiva irracional e a doçura de um bebê. Ove olha para Jimmy e agita os braços, como se as coisas agora tivessem tido explicação. Não adianta querer argumentar com esse homem, diz Ove, balançando a cabeça como que esperando concordância imediata. Jimmy põe a mão no ombro do vendedor, para consolá-lo, e recomenda a Ove com voz branda que é melhor se acalmar um pouco. Ove insiste sem um pingo de calma, que está calmo como um monge. E então dispara. Aliás, onde você estava? Porra, eu? Fui dar uma olhada nos monitores novos que eles têm aqui. Sabe como é? Explica Jimmy. Você vai comprar um monitor? Pergunta Ove. Não, diz Jimmy, encarando Ove como se aquela fosse uma pergunta muito esquisita, assim como Sonja dizia o que isso tem a ver, quando Ove perguntava se ela precisava realmente de mais um par de sapatos. O vendedor tenta se virar e sair de ninho, mas logo Ove estende a perna para detê-lo. Aonde você vai? Nós ainda não terminamos. O rapaz parece profundamente infeliz. Jimmy dá um tapinha nas costas dele para animá-lo. Meu amigo Ove aqui só quer comprar um iPad, sabe? Dá para você ver isso. O vendedor olha para Ove resignado. Então olha para Jimmy. Desvia o olhar na direção do caixa, onde Ove um instante atrás gritava que não ia cá com nenhum maldito computador sem teclado. O rapaz suspira e se recompõe. Ok, então vamos voltar para o caixa. Que modelo o senhor quer? De 16, 32 ou 64 GB. Ove olha irado para o vendedor como se ele devesse parar de despejar em pessoas decentes aquelas combinações aleatórias de consoantes e palavras inventadas. Existem várias versões com memória de tamanhos diferentes, traduz Jimmy para Ove, como se fosse intérprete no setor de imigração. E claro que para cada modelo a gente tem que pagar um monte de dinheiro a mais, retruca Ove. Jimmy balança a cabeça como quem entendeu e se volta para o vendedor. Acho que Ove quer saber mais sobre as diferenças entre os vários modelos. O vendedor geme. Então seria o modelo normal? Ou você prefere o 3G? Jimmy se vira na direção de Ove. Ele vai ser usado mais em casa ou ela vai usá-lo fora de casa também? Como resposta, Ove ergue o indicador no ar e o aponta para o vendedor. Escuta, eu quero comprar para ela melhor. Compreendeu? O vendedor dá um passo para trás, preocupado. Jimmy sorri contente para ele, balançando os braços enormes como se preparasse para um grande abraço. Cara, o Ove só quer o melhor. Alguns minutos depois, Ove puxa a sacola com a embalagem do iPad por cima do balcão, murmura alguma coisa sobre 7.995 coroas. E isso sem incluir nenhum maldito teclado, e ladrões, bandidos, enfatizando o nau das palavras, e sai batendo os pés na direção da porta. Jimmy cá parado, observando um pouco pensativo e com uma leve contida ansiedade a parede atrás do vendedor. Ah, já que eu estou aqui. Sabe, eu queria dar uma olhada num cabo. Certo, que tipo de cabo? Fala o vendedor, suspirando, totalmente exausto. Jimmy se inclina para a frente, esfrega as mãos um pouco curioso. O que você tem aí? E então acontece que naquela noite menina de 7 anos ganha um iPad de Ove. E um cabo de Jimmy. Eu tenho um desses. Ele é sinistro. Jimmy fala entusiasmado, apontando para a embalagem. A menina de 7 anos está de pé diante da porta e não parece ter certeza do que se espera que ela faça com essa informação. Então ela só balança a cabeça e diz, que lindo, obrigada. Jimmy balança a cabeça, animado. Tem algum salgadinho? A menina de 7 anos aponta para dentro da casa, cheia de gente. No meio da sala há um bolo com 8 velas acesas, que o rapaz corpulento imediatamente parece mirar. A menina que acabou de fazer 8 anos cá ali na entrada, passando o dedo, maravilhada, pela caixa do iPad. Como se ela nem mesmo se atrevesse a acreditar que está com o aparelho nas mãos. Ove inclinar-se para frente na direção dela. Era assim que eu me sentia sempre que comprava um carro novo, diz ele em voz baixa. Ela olha em volta para verificar se ninguém está vendo. Sorri e dá um abraço nele. Obrigada, vovô Ove, sussurra ela, e vai correndo para o seu quarto. Ove cá ali parado, em silêncio, e cutuca os calos da palma de uma das mãos com a chave de casa. Patrick chega mancando com suas muletas e desaparece, indo atrás da menina de 8 anos. Está óbvio que ele recebeu a missão mais ingrata da noite, convencer a de que é mais divertido permanecer sentada de vestido comendo bolo com um monte de adultos chatos do que ficar no quarto, ouvindo música pop e baixando aplicativos em seu novo brinquedinho. Ove, vestido com sua jaqueta, continua com o olhar show e vazio para o chão durante pelo menos 10 minutos. Está tudo bem com você? A voz de Parvânio traz para a realidade como se ele acordasse de um sono profundo.
Ela está na sala de estar com as duas mãos sobre a barriga redonda, como se carregasse um grande cesto de roupas diante de si. Ove olha para cima, com o olhar um pouquinho enevoado. Ah, sim, claro que sim. Quer entrar e comer um pedaço de bolo? Não, não. Eu não gosto de bolo. Vou só dar uma volta com o gato. Parvati crava seus grandes olhos castanhos nele daquela forma penetrante que ela tem feito cada vez mais nos últimos tempos, se que sempre o deixa desconfortável, como se estivesse cheia de maus pressentimentos. Oca, diz ela por M, sem muita convicção. E pergunta em seguida, vamos ter aula de direção amanhã? Eu te chamo às 8. Ove faz que sim. O gato vem deslando com bolo no bigode. Já terminou? Ove resmunga para ele. Quando o gato parece cormar, lança um curto olhar para Parvati, mexendo um pouco em suas chaves e diz em voz baixa, isso. Amanhã às 8, então. A densa escuridão do inverno já baixou sobre o bairro residencial quando Ove e o gato saem para a viela entre as casas. O riso e a música escorrem da festa de aniversário como um grande tapete quente na frente das casas. Sonja ia gostar disso. Ela ia amar ver o que o bairro está se tornando com essa estrangeira grávida louca e sua família completamente intratável. Ela ia rir muito. Meu Deus, pensa Ove. E como ele tinha saudade da risada da mulher. Ele sai andando com o gato ao seu lado na direção do estacionamento. Verifica o estado das placas dando nelas um chute. Dá uma puxada no portão das garagens. Dá uma volta até o estacionamento de visitantes e volta. Olha o depósito de lixo. Na volta, descendo por entre as casas na altura do depósito de Ove, ele vê algo se movendo perto da última casa, no lado da rua de Parvati e Patrick. Primeiro pensa que é algum dos convidados da festa, mas logo percebe que a Gura se desloca perto do depósito da casa de luzes apagadas, daquela família que separa o lixo reciclável. Até onde Ove sabe, eles ainda devem estar na Tailândia. Ele aperta os olhos para ter certeza de que as sombras na neve não estão empregando uma peça, e durante alguns segundos realmente não vê nada. Mas então, justamente quando está pronto para admitir que sua visão talvez não seja mais como antes, a Gura aparece novamente. E atrás dela, mais duas. E então ouve-se o som inconfundível de alguém que bate numa vidraça com um martelo envolvido com tá adesiva, para conter os estilhaços do vidro. Ove sabe exatamente como é. Ele aprendeu isso na estrada de ferro quando precisavam esmigalhar os vidros quebrados dos trens sem cortar os dedos. Ei, o que vocês estão fazendo? Grita ele na escuridão. As guras perto da casa se detêm. Ove e escuta suas vozes. Ei, vocês. Ele urra, começando a correr na direção deles. Vê que um deles há alguns passos em sua direção. Escuta outro gritar alguma coisa. Ove aperta o passo e dispara em linha reta como um tanque de guerra vivo. Ele pensa que deveria ter pegado alguma coisa no depósito para lhe servir de arma durante uma luta, mas agora já é tarde. Com o canto do olho, percebe uma das guras brandindo algo comprido em uma das mãos. Então Ove conclui que precisa atacar esse antes de qualquer coisa. Quando sente o golpe no peito, primeiro ele acha que é um dos vultos e conseguiu atacá-lo por trás e lhe acertar um soco nas costas. Mas aí acertam de novo, pior que nunca, como se alguém lhe perfurasse o couro cabeludo com uma espada e a pressionasse vagarosamente, fazendo-o atravessar todo o seu corpo até sair pela sola dos seus pés. Ove respira com dificuldade, mas parece não haver mais ar. Ele cai na neve, despencando todo o seu peso de uma vez. Meio inconsciente, ele consegue sentir a dor abafada quando o rosto raspa no gelo, e é como se alguma coisa comprimisse o lado de dentro do seu peito, um grande punho impiedoso. Assim como se amassa uma latinha de alumínio com a mão. Ove e escuta os passos dos arrombadores correndo pela neve e sabe que eles estão fugindo. Ele não pode precisar quanto tempo chega a transcorrer, mas a dor na sua cabeça, uma longa série de lâmpadas fluorescentes explodindo uma após a outra numa chuva de vidro e aço, é insuportável. Quer gritar, mas não há oxigênio em seu peito. Ele ouve apenas a voz de Parvati ao longe, entrecortada pela pulsação ensurdecedora do sangue em seus ouvidos. Ove logo percebe os passos cambaleantes dela, quando vem tropeçando e escorregando pela neve com seu corpo desproporcional sobre aqueles pés pequenos. A última coisa que ele tem tempo de pensar antes de tudo cara escuro é que precisa convencê-la de que não vai deixar a ambulância passar entre as casas. O tráfego de automóveis é proibido na área residencial. Capítulo 39. Um homem chamado Ove e a morte. A morte é algo bastante notável. As pessoas vivem a vida inteira como se ela não existisse. No entanto, ela é um dos maiores motivos para se viver a maior parte do tempo. Alguns de nós já desde cedo tão cientes da sua existência que vivemos com mais intensidade, mais teimosia, mais fúria. Outros precisam da sua presença constante para ao menos se dar conta de como é a vida. Alguns tão ocupados com ela que sentam na sala de espera muito antes de ela ter anunciado sua chegada. Nós a tememos, e mesmo assim a maioria de nós tem mais medo que ela atinja outra pessoa do que a nós mesmos. Porque o maior medo com relação à morte é sempre que ela vá passar batida por nós e nos deixar sozinhos. As pessoas sempre diziam que Ove era amargo. Mas ele não era amargo, porra. Ele só não ficava andando por aí sorrindo o tempo todo. Tinham de tratá-lo como um criminoso só por causa disso? Ove realmente achava que não. Mas existe algo que se quebra dentro de alguém quando enterra a única pessoa que o entendia. Não há tempo que cure esse tipo de ferida. E o tempo é algo notável.
A maioria de nós vive só para o que está diante de nós. Alguns dias, algumas semanas, alguns anos. Um dos momentos mais angustiantes na vida de qualquer pessoa é provavelmente o dia em que se percebe ter chegado a uma idade em que há mais tempo olhando para trás do que para frente. E, quando o tempo não está mais diante da gente, é preciso encontrar outras coisas pelas quais se possa viver. As memórias, talvez. As tardes ao sol com a mão de alguém apertada contra a sua. O perfume de canteiros recém-oridos. Domingos num café. Até netos. Encontra-se um jeito de viver para o futuro de outra pessoa. E não é que Ove também tenha morrido quando o sonjo o deixou. Ele só parou de viver. A tristeza é algo notável. Quando o pessoal do hospital se recusou a deixar Parvani acompanhar Ove na maca até a sala de cirurgia, foi necessário que Patrick, Jimmy, Anders, Adrian, Mirsa de 4 enfermeiros juntos segurassem seus braços para detê-la. Quando o médico lhe pediu que lembrasse que estava grávida e recomendou a ela que se sentasse e se acalmasse, Parvani virou um dos bancos de madeira da sala de espera, em cima do pé dele. E quando o outro médico saiu por uma porta, com fisionomia clinicamente neutra e um discurso padrão sobre se preparar para o pior, ela, gritando, desabou como um vaso de porcelana se despedaçando no chão, o rosto afundado na palma das mãos. O amor é algo notável. Ele pega a gente de surpresa. São 13h30 da manhã quando uma enfermeira vem ao seu encontro. Ela se recusou a sair da sala de espera, apesar de todas as pessoas por perto terem tentado convencê-la. Sim, claro que Patrick não tinha feito isso. Ele sabia que não deveria nem tentar. Mas os outros tentaram. Os que não a tinham visto com raiva um número suficiente de vezes para saber que essa de fato não é uma mulher a quem se dá ordens impunemente, estando grávida ou não. O cabelo dela está um emaranhado só, os olhos inamados de sangue rodeados pela maquiagem borrada. Quando Parvani entra na pequena sala bem no M do corredor, parece tão fraca que a enfermeira se apressa para impedir que a mulher grávida pura e simplesmente despenque ali na soleira da porta. Parvani se apoia no batente, respira bem fundo, dá um sorriso sem forças para a enfermeira e arma que está tudo bem. Ela dá um passo para dentro da sala e fica parada lá alguns segundos, como se pela primeira vez na noite inteira tomasse consciência do que aconteceu. Ela avança até a cama, posta-se ao lado com novas lágrimas nos olhos e bate várias vezes com força no braço de Ove. Seu filho da puta. Ela grita ininterruptamente, batendo nele cada vez mais forte. Você não vai morrer, está entendendo? Os dedos de Ove se mexem cansados lá na ponta do braço. Ela os agarra com as duas mãos, coloca a testa na palma da mão dele e começa a chorar de novo. Agora você tem que se acalmar um pouco, mulher, sussurra Ove, com a voz rouca. Então ela bate novamente no braço dele. Ele acha melhor ficar calado um tempo. Mas enquanto ela está sentada lá, com a mão dele embaixo das suas, afundada na cadeira com uma mistura de revolta, compaixão e puro pavor naqueles grandes olhos castanhos, Ove levanta sua outra mão e passa pelo cabelo dela. Ele está com tubos no nariz e seu peito oscila com esforço embaixo do cobertor, como se cada expiração fosse um único e longo impulso de dor. As palavras vêm como assobios. Você não deixou aqueles imbecis entrarem com a ambulância na área residencial, né? Passam 40 minutos para que alguma das enfermeiras tivesse coragem de colocar a cabeça para dentro do quarto novamente. Então entra no quarto um jovem médico, usando óculos e sandálias de plástico. Ove julga sua aparência distinta como a de qualquer bundão. Ele se posta ao lado da cama e cá olhando um papel. Man? Arrisca ele, olhando preocupado para Parvani. Parvani, ela corrige. O médico não parece muito preocupado com o erro. Você está listada como parente mais próximo aqui, diz ele, observando primeiro mulher de 30 anos, com traços evidentemente árabes, e depois o homem de 59 anos que está na cama, evidentemente não árabe. Ao ver que nenhum dos dois faz a mínima menção de explicar como isso faz sentido, e depois Parvani ter dado um cutucão em Ove e falado, viu só? Parente mais próxima. Ao que ele respondeu com um caquieta, o médico suspira e continua. Ove tem um problema cardíaco. Começa ele, com uma voz monótona, prosseguindo com uma série de palavras que nenhuma pessoa com menos de 10 anos de formação médica ou um relacionamento altamente doentio com os seriados de TV pode sequer compreender. Parvani devolve a ele um olhar que expressa uma longa série de pontos de interrogação e pontos de exclamação. E o médico suspira de novo, daquele jeito que os jovens médicos bundões, de óculos e sandálias de plástico, frequentemente fazem quando são confrontados repetidas vezes por pessoas que ignoram uma formação médica antes de adentrar um hospital. O coração dele é grande demais, declara o médico, bruscamente. Então Parvani fica olhando um bom tempo para ele. Em seguida, observa Ove atentamente na cama. Ela olha de novo para o médico, como se esperasse que ele sacudisse os braços, começasse a mexer a ponta dos dedos e dissesse, brincadeirinha. Como ele não faz isso, ela ri. Primeiro como uma tosse, depois como se tentasse conter um espirro, mas logo depois é apenas uma longa risada contínua, sonora. Ela se apoia na beira da cama, sacode a mão diante de si como se quisesse se abanar, mas não adianta. E então é só uma única gargalhada alta, ininterrupta, que se lança no quarto e faz com que as enfermeiras lá no corredor coloquem a cabeça para dentro e perguntem abismadas, o que está acontecendo aqui, anal? Você está vendo que eu tenho que aguentar, hein? Esbraveja Ove para o médico, revirando os olhos, cansado, enquanto Parvani enterra o rosto num dos travesseiros em uma crise de riso incontrolável. O médico não parece ter estudado sobre acessos desse tipo em sua formação. Então, porém, ele pigarreia alto e meio que bate o pé no chão secamente. Para, com isso,
por assim dizer, lembrá-los de sua autoridade. Claro que adianta muito pouco, mas depois de muito esforço Parvani se recompõe a ponto de pelo menos conseguir recuperar o fôlego e dizer: o coração de Ove é grande demais. Assim eu vou morrer. Sou eu que vou morrer. Porra. Intervém Ove. Parvani balança a cabeça e ri afetuosamente para o médico. Era só isso. O médico reúne seus papéis, resignado. Se ele tomar os remédios, podemos manter tudo sob controle. Mas nunca se sabe, com essas coisas. A pessoa pode aguentar meses ou anos. Parvani só sinaliza para que ele se afaste. Então não há nada com que se preocupar. Anal, tá na cara que Ove é duro de matar. Ove parece muito ofendido com esse comentário. 4 dias depois, Ove, andando meio manco pela neve, chega de volta à sua casa. Ele tem um braço apoiado em Parvani e o outro em Patrick. Um está de muleta e a outra de barriga. Que maravilha de apoio, pensa ele, mas se abstém de dizer isso em voz alta. Anal, há alguns minutos Parvani já tinha ficado brava quando lhe insistiu para ela não entrar com Saab na viela entre as casas. Eu sei, Ove. Tá bom? Eu sei. Se você disser isso mais uma vez, juro por Deus que ponho fogo na droga da sua placa. Ela tinha gritado. O quê? Como é óbvio, Ove achou ter sido no mínimo um tanto desnecessariamente dramático. A neve estala sob seus sapatos. A luz detrás das janelas. O gato está sentado diante da porta, esperando. Há alguns desenhos em cima da mesa. As meninas eram para você, diz Parvani, colocando as chaves reserva que Ove havia lhe dado no cesto ao lado do telefone. Quando vê que a atenção de Ove vai dar nas letras bem embaixo num canto de um dos desenhos, ela cá com o olhar ligeiramente envergonhado. Desculpe, Ove. Não precisa se preocupar com isso que elas escreveram. Você sabe como são as crianças. Meu pai morreu no Irã. Elas nunca tiveram um. Sabe como é. Ove nem presta atenção nela. Só pega os desenhos e vai andando com eles na mão rumo à cozinha. Elas podem me chamar do que quiserem. Não precisa se preocupar com isso. Em seguida, ele coloca os desenhos um depois do outro na porta da geladeira. Aquele em que está escrito para o vovô cá no alto. Parvani tenta não sorrir. Não dá muito certo. Pare de rir e faça o café. Eu vou pegar caixas de papelão no sótão, murmura Ove, mancando na direção da escada. Então, naquela noite, Parvani e as meninas o ajudam a arrumar a casa. Elas envolvem cada uma das coisas de Sonja em jornal, embalam cuidadosamente todas as suas roupas. Uma lembrança de cada vez. E às 9h30, quando tudo está pronto e as meninas pegaram no sono no sofá de Ove, com tinta na ponta dos dedos e sorvete de chocolate nos cantos da boca, a mão de Parvani de repente envolve o antebraço de Ove como se fosse uma impiedosa garra metálica. E, quando Ove responde com inteligência artificial, ela réplica com fica quieto. E eles então têm que ir novamente para o hospital. Vai ser um menino. Epílogo. Um homem chamado Ove e um epílogo. A vida é algo notável. O inverno se torna primavera e Parvani é aprovada no exame de direção. Ove ensina a Adrian como trocar um pneu. Tudo bem que o pirralho tem um Toyota, mas isso não significa que ele seja um caso perdido, explica Ove a Sonja quando ele a visita, num domingo de abril. Depois disso mostra a ela fotos do Will de Parvani. 4 meses, gordo e saudável como uma foquinha. Patrick tentou lhe empurrar um desses celulares com câmera, mas Ove não cona nesses aparelhos. Então, em vez disso, ele anda com uma pilha grossa de fotos impressas dentro da carteira, presas com um elástico em volta, e as mostra a todo mundo que encontra, até para os funcionários da oricultura. A primavera se torna verão e, quando chega o outono, aquela jornalista, Lena, que está sempre com uma jaqueta grande demais para seu tamanho, se muda para a casa do Almofadinha, o Enders, do Audi. Ove dirige o caminhãozinho de mudança. Anal, ele não cona que aqueles trapalhões consigam se virar para dar ré entre as casas sem danicar a caixa de correio dele. Então melhor dirigir ele mesmo. Claro que aquela jornalista Lena não acredita no casamento como instituição. Conta Ove para Sonja, com um desdém que revela que tiveram algumas discussões sobre isso no bairro, mas ele assegura que na primavera voltará ali com um convite de casamento. Mirsad está usando terno preto. Ele treme tanto de nervoso que Parvani precisa lhe dar uma dose de tequila antes de ele entrar no cartório. Jimmy está esperando lá dentro. Ove é seu padrinho. Até comprou terno novo. A festa vai ser no café de Amel, o homem atacado, que por 3 vezes tenta iniciar um discurso, mas está com a garganta apertada demais para conseguir emitir mais que algumas tropegas palavras. Mas ele batizou um sanduíche do café com o nome de Jimmy, e o próprio Jimmy diz que esse é o presente mais grandioso que ele ganhou em toda a sua vida. Jimmy ainda mora na casa da mãe com Mirsad. No ano seguinte, eles adotam uma menina. Jimmy a leva para tomar café na casa de Anita e Rooney toda tarde às 3 horas, sem exceção. Rooney não melhorou da sua doença. Tem época em que ele passa dias inteiros sem conseguir se comunicar. Mas toda vez que aquela menina passa correndo pela porta da casa dele com os braços estendidos na direção de Anita, um sorriso eufórico se estende por todo o rosto de Rooney. Sem exceção. Mais e mais casas foram construídas no entorno da pequena área residencial. Com o passar de alguns anos, o local passa de um bairro isolado a um distrito. Claro que nem por isso Patrick adquire mais competência para abrir janelas e montar comodas da IKEA.
e numa manhã ele aparece na porta de Ove com 2 outros sujeitos da mesma idade que evidentemente também não são muito bons nisso. Cada um tem uma casa no bairro vizinho, eles explicam. Estão fazendo reformas e encontraram problemas nas vigas de uma parede. Eles não sabem o que fazer. Claro que Ove sabe. Então ele resmunga alguma coisa parecida com idiotas e vai lá mostrar como se faz. No dia seguinte aparece um novo vizinho. E depois mais um. E depois mais um. Durante alguns meses, Ove andou consertando uma coisa ou outra em quase todas as casas num raio de 4 quarteirões. Claro que a cada vez ele continua esculhambando da mesma forma completa a incapacidade das pessoas. Mas, quando está sozinho ao lado do túmulo de Sonja, ele murmura carrancudo que até pode ser bom ter alguma coisa para fazer durante o dia, no M das contas. As Ves Parvani celebram seus aniversários. Antes que alguém possa explicar como isso ocorreu, a de 3 anos já está com 6. As crianças de 3 anos crescem assim, simplesmente, sem o menor respeito. Ove a acompanha até a escola no primeiro dia de aula. Ela ensina para ele como se coloca um emoticon numa mensagem, e ele a faz prometer que nunca vai contar para Patrick que ele agora tem um celular. A de 7 anos, que também sem o menor respeito passou a ter 10, faz sua primeira festa do pijama. O irmãozinho delas espalha seus brinquedos por toda a cozinha de Ove. Ove monta uma piscininha para ele na sua varanda, mas quando alguém chama aquilo de piscininha, Ove diz com raiva que é uma piscina. Porra! Enders é eleito presidente da Associação de Moradores. Parvani compra um novo cortador de grama para usar nos fundos das casas. Os verões se tornam outonos e os outonos se tornam invernos. E, numa manhã gelada de domingo em novembro, quase 4 anos depois que Parvani e Patrick deram ré com aquele reboque contra a caixa de correio de Ove, Parvani acorda como se alguém tivesse acabado de pôr uma mão gelada na sua testa. Ela cai de pé, olha pela janela do quarto, olha para o relógio. São 8h15. A neve não foi removida da frente da casa de Ove. Ela vai apressada pela rua estreita de roupão e chinelo, gritando o nome dele. Abre a porta com a chave essa que ele tinha lhe dado, entra apressada na sala de jantar, sobe a escada escorregando com as pantufas molhadas tateando no ar, com o coração quase parando, até entrar no quarto dele. Ove parece apenas estar dormindo muito profundamente. Ela nunca o viu com expressão tão serena. O gato está deitado ao seu lado na cama com a cabecinha cuidadosamente na palma de sua mão. Quando vê Parvani, o bicho se levanta bem devagarinho, como se só nesse momento aceitasse por completo o que aconteceu, e sobe no joelho dela. Os dois permanecem sentados juntos na beirada da cama, e Parvani passando a mão nos tufos de cabelo na cabeça de Ove até o pessoal da ambulância, com palavras carinhosas, movimentos cautelosos, explicar que precisa levar o corpo. Então ela se inclina para a frente e sussurra de lembranças a Sonja e agradeça ela pelo empréstimo no ouvido dele. Em seguida, ela pega no criado mudo o envelope grande onde está escrito a mão para Parvani e desce a escada. Ele está cheio de documentos e certidões, a escritura original da casa, o manual de instruções do videocassete, o livro de manutenção do Saab, o número da conta bancária e a apólice de seguro, o telefone de um advogado com quem Ove deixou tudo que é mais importante. Uma vida inteira reunida de forma prática e organizada numa pasta. Um encerramento de contas de uma existência. No topo da pilha de papéis há uma carta para ela. Parvani senta-se à mesa da cozinha e põe-se a ler. Não é comprida. Como se Ove soubesse que ela ia mesmo era manchá-la com lágrimas antes de acabar a leitura. Adrian cá com Saab. Você pode cuidar de todo o restante. As chaves da casa cão com você. O gato come atum 2 vezes por dia e não gosta de fazer cocô na casa de outras pessoas. Respeite isso. Há um advogado na cidade que tem todos os papéis bancários e essas coisas. Há uma conta com 11.563.013,67 coroas. Do pai de Sonja. O velho tinha ações. Pão duro como o diabo também. Sonja e eu nunca soubemos o que íamos fazer com esse dinheiro. Suas e as cãs com 1 milhão cada uma, quando completarem 18 anos, e a linha de Jimmy Mirsa também vai receber 1 milhão. O resto é seu. Só não deixe Patrick cuidar do dinheiro. Sonja ia gostar de você. Não deixe os desgraçados dos novos vizinhos entrarem de carro na área residencial. Ouve bem na parte de baixo do papel ele escreveu, com letra de forma. Você não é uma completa idiota. E depois disso ele desenhou uma carinha sorridente, como Nazanin tinha lhe ensinado. Havia instruções claras na carta de que funeral em nenhuma circunstância poderia ser um grande estardalhaço. Ove não queria grandes cerimônias, só gostaria de ser jogado na terra ao lado de Sonja, e já estava tudo certo. Sem gente, sem enfeites, ele certa vez declarou pura e simplesmente para Parvani. Mais de 300 pessoas comparecem ao sepultamento. Quando Patrick, Parvani e as meninas chegam, a gente ao longo de todas as paredes por todos os corredores. Cada um está segurando uma vela acesa nas mãos, com os dizeres Fundação Sonja gravados na cera. Parvani resolveu que o dinheiro que Ove deixou vai ser usado nisso, uma fundação beneficente para crianças órfãs. Os olhos dela estão inchados de tanto chorar. Sua garganta está tão seca que parece que ela não respira direito há vários dias. Mas as luzes aliviam alguma coisa no seu peito. E, quando Patrick vê todas aquelas pessoas que vieram se despedir de Ove, ele a cutuca de leve com o cotovelo e lhe diz, sorrindo satisfeito. Porra, Ove ia odiar isso, hein? Então ela cai na risada. Porque ele ia odiar mesmo. À noite, Parvani mostra a casa de Ove e Sonja 2 recém-casados. A moça está grávida.
Ao passar pelos quartos, os olhos dela brilham como brilham os olhos de alguém que vê as futuras lembranças de seu eu se descortinando à sua frente. Claro que o marido não parece tão impressionado. Ele está de macacão e prefere ficar andando e chutando desconados rodapés, com uma cara mal-humorada. É lógico que Parvani sabe que isso não faz a menor diferença, pois ela vê nos olhos da moça que a decisão já está tomada. Mas, quando o rapaz mal-humorado pergunta sobre aquela vaga de garagem que estava no anúncio, então Parvani o examina detalhadamente de alto a baixo, balança a cabeça muito séria e lhe pergunta que carro ele tem. E é a primeira vez em todo esse tempo que o rapaz se impertiga, dá um sorrisinho quase imperceptível e olha fundo nos olhos dela, com aquele tipo de orgulho irreprimível que só uma palavra pode transmitir. Sabe? Muito obrigado por ouvir mais um audiolivro aqui nos Sussurros do Imaginário. Se você gostou dessa jornada literária, não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seu comentário. Queremos saber o que você achou. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando histórias fascinantes e descobrindo novos mundos ao nosso lado. Sussurros do Imaginário, a sua melhor companhia para viagens literárias. Até a próxima aventura!